Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Hoje a gente vai aprender como trabalhar a derivada como uma função. Preparados? Então vamos para a nossa aula. Então, na aula passada a gente viu a derivada de uma função num ponto, tá? Que é a definição muito similar, até a gente mostrou que ela é igual à definição da taxa de variação instantânea da função no certo ponto, no ponto A. Agora, a gente quer que a gente vai ver a derivada como uma função, a derivada de uma função para qualquer valor de x. Então, lá na definição da aula passada, a gente tinha colocado aqui o A e aqui o A e aqui o A. Então, a função no ponto A mais um h quando o h tende a zero, menos a função no ponto A, aí a gente tem a derivada da função naquele ponto A. Só que, eventualmente, a gente tem uma função que ela é contínua, como essa aqui, por exemplo, e aí a gente tem a derivada num certo ponto, não é? Por exemplo, aqui a derivada é zero, porque não tem variação nenhuma, certo? Aqui a derivada é positiva, aqui a derivada volta a ser zero, aqui a derivada é negativa, aqui é negativa, a inclinação é negativa, né? Lembra que a derivada é a inclinação, que é igual à taxa de variação da função. Ela pode voltar a ser zero e depois voltar a ser positiva, ok? Notem que aqui a derivada é positiva mesmo que a função seja negativa. Aqui a derivada é positiva e a função é positiva. Então, o fato é que a gente pode pegar muitos pontos sobre uma função, aliás, qualquer ponto x sobre uma função e definir a derivada. E a definição é essa aqui mesmo, né? É o limite quando h tende a zero da função aplicada no ponto x mais h, menos a função aplicada no ponto x. E a gente divide isso por h, ok? Vamos ver, por exemplo, como a gente encontra uma fórmula para derivada da função f de x como sendo x ao cubo menos x para qualquer valor de x. Então a gente vai usar essa estrutura aqui. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte. A f' de x, ou seja, a derivada da função para qualquer valor de x, ela é igual ao limite de h tendendo a zero de quem? A f aplicada em x mais h. Então, onde tem x, eu vou colocar x mais h. É assim que a gente faz a função derivada. A gente põe x mais h ao cubo, porque aqui a gente tem, no lugar do x, põe x mais h e depois esse x está elevado ao cubo, a gente eleva ao cubo. Menos o x, só que a gente está trocando por x mais h. E aí a gente tem a f de x mais h. Agora a gente vai fazer menos a f de x, que é a própria x ao cubo. Aqui a gente vai trocar o sinal, né? Mais x. Então aqui em cima a gente tem o numerador. E a gente vai dividir por h. Ok? Agora, como é que a gente vai trabalhar essa função para poder calcular esse limite? Porque a gente tem um problema aqui, que a gente não tem como determinar o limite dessa função, porque aqui há uma indeterminação, mas a gente pode transformar essa função em outra que tem o mesmo limite e que não tem a indeterminação. Então, esse limite é equivalente ao limite de h tendendo a zero, e aí eu vou abrir esse x mais h ao cubo aqui, aí a gente vai ter um trinômio, a gente fica com x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo, que é esse trinômio aqui. Esse binômio aqui é o cubo, né? Agora a gente vai ter menos x mais h menos x ao cubo. Aliás, aqui é menos h, né? Menos h menos x ao cubo mais x. Tá, vamos ver o que a gente pode eliminar aqui. A gente tem o x, aliás, dividido por h. A gente pode eliminar esse x ao cubo aqui com esse x ao cubo aqui, porque um está somando e outro subtraindo. Aí a gente tem, o que mais? Esse x positivo, esse x negativo. Ok? Agora o que é interessante é que, nesse caso... Nessa aula que a gente aprendeu derivadas a gente tem e taxas de variação, estamos preparados que na próxima a gente vai estudar todos os termos do numerador tem h. Função.
Ó, a gente Então, tem agora com 3x ao quadrado façam os h exercícios, deixem mais suas dúvidas no 3x fórum da disciplina. h Sempre que ao tiver quadrado oportunidade, ajuda alguém mais a h aprender o ao conceito, cubo porque assim você menos também h. aprende. E a gente consegue Então, com isso a dividir gente tudo isso encerra aqui nossa por aula. h. Um forte abraço. Cada um e deles a até gente mais. pode eliminar. Aqui, por exemplo, eu elimino o quadrado, fica só h. Aqui eu elimino esse h inteiro. Aqui eu elimino esse ao cubo, vai ficar h ao quadrado. E aqui vai ficar 1. Ok? E aí a gente corta com esse h aqui. Então, a gente vai ficar com o limite de h tendendo a zero de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. Ok? Então, é o limite dessa função. Só que quando o h tende a zero, agora que a gente não tem determinação, a gente pode simplesmente aplicar a função no ponto h igual a zero e a gente vai eliminar esses dois termos no meio aqui que tem h e a gente vai ficar com simplesmente 3x ao quadrado menos 1. Ok? Então, essa daqui, ó, esse 3x ao quadrado menos 1 é a nossa f' de x. 3x ao quadrado menos 1. Então, essa é a função derivada, né, da função x ao cubo menos x. A gente pode, por exemplo, tentar fazer um gráfico aqui, ó, tá? Da função que eu vou pôr 1 e 1. Aqui eu vou pôr 1 e 1. Aqui o x e o y. A gente pode, por exemplo, fazer o gráfico da f. A f é x ao cubo menos x. Ela é uma função que tem mais ou menos essa forma aqui, ó. Ela tem 3 raízes, tá? Ela diverge para x mais infinito, x menos infinito. Então ela passa no 0, no menos 1 e no 1. É mais ou menos isso, ok? Agora, quando a gente olha para a função 3x ao quadrado menos 1, ela é mais ou menos assim. Ela passa aqui em menos 1. Aqui faltou um menos aqui nesse 1. Ok? E aí ela vai... ela sobe aqui. Aqui. Mais ou menos isso, tá? Então essa daqui em vermelho é a f de x. E em azul, aliás, é f' de x e em azul é f de x. Tem alguns pontos que são interessantes da gente destacar aqui, ó. Por exemplo, quando a f tem inclinação igual a zero, a f' passa em zero, tá? Quando a f tem inclinação igual a zero aqui, a f' passa em zero. São dois pontos que a f tem inclinação igual a zero. Então são duas raízes, são dois pontos em que a f' fica zero, tá? Só por exemplo. Então aqui, ó, a gente vê que a derivada ela é positiva quando? Olha, ela é positiva de menos infinito até esse ponto aqui, a gente vê que a derivada é positiva, ó, porque ela está subindo, certo? Até que chega a zero. Desse ponto para cá, ela fica negativa, então a gente vê que a derivada está aqui negativa, ó. E desse ponto para diante, que ela volta a ser crescente, então aqui, ó, a derivada é negativa quando a função é decrescente. E a derivada é positiva quando a função é crescente. Então é só alguns detalhes que dá para perceber num primeiro momento, ok? Mas a gente vai ver muito mais exemplos, vai ficar bem mais claro essas relações entre a função e a sua derivada. Beleza? Então é assim que a gente calcula a derivada, tá? Mais para diante, a gente vai ver algumas propriedades de derivadas que simplificam bastante essas contas. Mas o cálculo da derivada, quando se fala, eu vou calcular a derivada de uma função, o que a gente está fazendo é isso daqui, ok? Mesmo que a gente use algumas regras que simplifiquem esse cálculo aqui, né? A gente vai ver que
Na prática, o que a gente está fazendo é esse cálculo aqui, é calculando o limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos a f de x sobre h. Ok? Então vamos ver mais alguns exemplos agora. Tenho mais 2 exemplos aqui para a gente calcular a derivada. Primeiro aqui, ele pede para a gente encontrar a derivada da função raiz de x. Então como é que a gente faz? A gente vai partir pela definição de derivada, que é o limite de h tendendo a zero de quem? Da f, quando a gente coloca x mais h. Então a gente vai fazer a raiz de x mais h. Assim. Aí a gente vai fazer menos a própria f de x, que é a própria raiz de x. E aí dividir por h. Só que aqui a gente tem um problema também, que a gente não tem como determinar qual é o limite dessa função, porque o h é uma indeterminação da função. Então a gente vai ter que manipular ela. Como que a gente vai eliminar essa indeterminação? Então um truque é a gente multiplicar e dividir, tá, essa função pela mesma expressão, né? Ou seja, a gente vai multiplicar por 1. A gente vai multiplicar e dividir pelo seguinte, eu vou fazer o x mais h mais o raiz de x. Porque a gente vai multiplicar isso daqui, a gente vai conseguir eliminar essas raízes aqui e vai ajudar a gente na conta. Só que se eu multipliquei por raiz de x mais h mais raiz de x, né, eu vou ter que dividir pelo mesmo valor. Eu vou ter que dividir por raiz de x mais h mais raiz de x. Ok? Aí eu estou fazendo isso na esperança de eliminar aquela indeterminação. Mas fazendo isso eu já vou conseguir eliminar os raízes do numerador. Vamos ver como é que fica isso. Porque a gente tem um número, né, um a menos b vezes a mais b. Isso daqui é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então a gente aqui no numerador, a gente já eliminou as raízes e ficamos com... Opa, o meu tortinho aqui. Ficou torto igual. x mais h, porque essa raiz aqui é ao quadrado, e eu vou fazer menos o x. Ok? E aqui no denominador eu vou ter o h, que multiplica o raiz de x mais h, mais o raiz de x. Assim, ok? Só que olha só que detalhe interessante. A gente elimina esse x com esse menos x, e esse h vai ficar sozinho no numerador. E aí a gente tem multiplicando e dividindo o h, ele vai se eliminar aqui. E a gente elimina a indeterminação. Porque agora, aquele limite que a gente não sabia calcular se torna aquela função, né? A gente não sabia calcular o limite dessa função. A gente transformou uma função que tem o mesmo limite, porque ela é totalmente equivalente, que é o seguinte, o limite de h tendendo a zero de 1 dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. E agora, essa nova função aqui, ela não tem indeterminação em h, porque h igual a zero, ela é uma função determinada, sem problemas. Então, a gente simplesmente pode aplicar a função no nosso limite, no nosso ponto. E a gente vai ficar com 1 dividido por raiz de x mais raiz de x. Ou seja, a derivada da função raiz de x, né, a derivada, ela é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Porque a gente tem duas vezes o raiz de x aqui embaixo. Então essa é a derivada. Ok? Para a gente ter uma noção de como isso funciona, eu vou desenhar o gráfico, tá? Para a gente até tentar entender como é que é o domínio das funções e da sua derivada. A gente tem um gráfico aqui, que é o x e o y. E aí em azul eu vou desenhar a função. O raiz de x é uma função determinada. Somente o domínio dela, né? O domínio da f é de 0, incluindo 0,
até mais infinito. O domínio da f. E ela tem mais ou menos essa forma aqui. Ok? Aqui é 1 e aqui é 1. Ok? Então essa é a nossa f, é a raiz de x. Ela é sempre crescente. Ela nunca estabiliza, mas ela cresce bem devagar. Agora olha o que acontece com a derivada. É 1 sobre 2 raiz de x. Ela é mais ou menos isso daqui, ó. Ela diverge em x e tende a zero quando x vai para zero. Então a derivada, a f' de x, ela é uma função cuja derivada tende a zero, né? Mas quando ela está próxima de zero, a derivada é muito grande, ela diverge. É uma característica da função raiz de x aqui. Olha que interessante, o domínio da nossa f', ela vai de zero a infinito, só que ela não inclui o zero, tá? Porque se a gente coloca zero aqui, a gente tem uma indeterminação. Apesar do raiz de zero existir, 1 sobre zero não existe, tá? Porque o raiz de zero é zero. Então, os domínios, né, da função e da derivada não necessariamente são iguais. É sempre bom a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes a derivada pode divergir, enfim. Vamos ver vários exemplos que aos poucos a gente vai vendo essas relações entre a função e a sua derivada. Outra coisa interessante também é que assim, ó, por mais que a derivada ela tenda a zero, ela nunca fica negativa. E a função, a raiz de x é sempre crescente. Então, olha só, função, a derivada sempre positiva, função sempre crescente. Agora a gente vai tentar achar qual é a derivada dessa outra função aqui, ó, que é 1 menos x sobre 2 mais x. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada dessa função pelo limite de h tendendo a zero. De quem? Então a gente vai ter que aplicar essa função substituindo x por x mais h. Então eu vou pôr aqui, ó, isso tudo no numerador, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos ver se eu vou conseguir escrever tudo isso. Vai ser 1 menos x menos h, porque o x está subtraindo, né? Então é x menos h. E aí dividido por 2 mais x mais h. Então essa é a f de x mais h. Aí a gente vai fazer menos a f de x, que é exatamente a função, que é o 1 menos x, 2 mais x. E a gente vai dividir tudo isso daqui por h, ok? Bom, beleza. Agora como é que a gente vai fazer isso? A gente aqui em cima tem uma soma de duas funções fracionárias. Então, a gente pode fazer a regra da subtração de duas funções racionais, tá? Que ela vamos ver, eu vou fazer vou escrever a regra aqui, que ela é o seguinte, ó, a sobre c, a sobre b, menos c sobre d. Isso daqui vai ser, no denominador a gente vai ter b vezes d, né? Então é o denominador de uma vezes o denominador da outra. E aqui no numerador a gente vai ter d vezes a, então a gente vai ter ad menos bc. Tá? Essa é a regra da subtração do quociente. Então a gente vai ter aqui em cima, vamos ver se vocês me acompanham nessa, o limite de h tendendo a zero. Aí eu vou pegar esse 1 sobre h aqui, ó, e vou pôr em evidência ele, porque ele está dividindo os dois termos, então é a mesma coisa que a gente multiplicar os dois termos por 1 sobre h. Então, agora aqui, ó, até vai ficar mais fácil a gente escrever. A gente vai pôr aqui no denominador o produto entre os denominadores. Então eu vou fazer 2 mais x mais h multiplicando 2 mais x. Ok? Depois a gente vai abrir todos esses termos aqui. Aí, aqui no numerador, a gente vai ter esse 1 menos x menos h vezes o 2 mais x. Então é o 1 menos x menos h
vezes o 2 mais x. E aí eu vou fazer menos, vai ficar um pouco grande aqui, mas dá para fazer, menos o b, que é 1 menos x, esse aqui é o b, né? Multiplicado pelo, aliás, o c multiplicado pelo b, que é o 2 mais x mais h. Tá? Então, prestem bem atenção e confiram esses termos todos. Até eu vou apagar aqui para colocar esse denominador centralizado, fica mais bonitinho. Então, o nosso denominador aqui é esse vezes aquele. É o 2 mais x mais h, que multiplica o 2 mais x. Ok? Então, a ideia é a gente eliminar esse h que está dividindo, porque esse cara aqui ele é uma indeterminação da nossa função. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, termo a termo, e vamos ver o que vai acontecer com esse h aqui. Ok? Então, vamos abrir o numerador aqui em cima. Eu ainda não vou abrir o denominador, tá? Mas é porque eu já sei o que vai dar essa conta. Se eu estivesse fazendo do zero, eu abriria tudo para ver onde ia dar. Então, eu tenho ainda 1 sobre h, e aí eu vou abrir todo aquele numerador. Vamos ver se a gente vai ter espaço aqui. Vamos lá. A gente fica com... Primeiro eu vou multiplicar tudo isso aqui por 2. Fica 2 menos 2x menos 2h. Aí depois multiplicar tudo por x. Mais x menos x ao quadrado menos hx. Então a gente tem esse produto aqui. Agora eu vou fazer menos. Agora eu vou até abrir um parênteses para a gente não se confundir com esse menos aqui. Ou então eu vou fazer o seguinte, ó. Não, vamos seguir assim para não confundir. Eu vou fazer 1 vezes todos esses termos, então eu tenho 2 mais x mais h. E agora eu vou fazer tudo vezes o menos x. Então eu tenho menos 2x. Eu tenho menos x ao quadrado. Vai caber apertadinho, menos xh. Opa, ficou bem apertado aqui. Mas enfim, eu acho que vai dar para acompanhar a conta. Aqui mais h. 2 mais x. Assim, ok? Agora, vamos olhar para quem são os termos aqui no numerador. Até eu vou usar a caneta vermelha, porque a gente vai ver, ó. Lembra que todos os que estão aqui dentro desse parênteses estão com os sinais trocados por causa desse sinal negativo aqui. Então eu já começo pelo 2, ó. Aqui eu tenho 2 positivo e aqui eu tenho menos 2. Ok? Eu tenho menos 2x e aqui eu tenho menos 2x. Tá eliminando legal. Vamos continuar. A gente tem mais x e aqui eu tenho menos mais x. Então, esses caras aqui se eliminam. Menos x ao quadrado e menos x ao quadrado, mas aqui muda o sinal, se eliminam. Aqui eu tenho menos hx e aqui eu tenho menos xh, que é a mesma coisa, né? Com esse menos aqui, ó, eu eliminei. Olha só, a gente fica só com menos 2h e aqui eu fico com menos h. Então a gente fica com menos 3h, tá? Então aqui, ó, o nosso limite de h tendendo a zero, tá? Tem 1 sobre h. E aqui no numerador a gente fica com menos 3h. E a gente tem o denominador, aquela função ali. Eu vou tirar esse parênteses aqui, acho que vai ficar melhor. Eu vou ter aqui, ó, 2 mais x mais h. E aqui eu tenho 2 mais x. E vocês já devem ter percebido que com isso a gente elimina esse h aqui, que era o nosso vilão da história. Porque esse cara aqui que gera indeterminação. A gente elimina com esse cara aqui, ok? E agora a nossa função, ela foi transformada em outra. Notem, é diferente, mas essa tem uma indeterminação e essa não. Porque quando... Até eu vou reescrever aqui. Aqui, ó. Limite de h tendendo a zero de menos 3 dividido por 2 mais x mais h, que multiplica 2 mais x.
E agora, essa função nova aqui, ela não tem indeterminação em h igual a zero. Então, a gente pode fazer esse limite simplesmente substituindo o h igual a zero aqui na função. E mesmo essa função sendo diferente dessa aqui original, que era a função que calcula a nossa derivada, né? Que é o limite, né, da função que calcula a nossa derivada, esse limite é equivalente, porque a gente ficou fazendo operações algébricas que alteraram a função, mas ela continua sendo equivalente, o mesmo limite, o limite não alterou. Então aqui o que a gente vai ter é simplesmente a função aplicada no ponto. A gente vai colocar zero no lugar do h aqui, a gente vai ficar com menos 3 dividido por 2 mais x multiplica 2 mais x. Olha só, a gente tem 2 mais x ao quadrado. Basicamente, a gente tem que a derivada daquela função que a gente tinha originalmente ali, que a gente tem originalmente, que é 1 menos x sobre 2 mais x, ela é igual a menos 3 e multiplica 2 mais x ao quadrado. Ok? Então, essa é a derivada. Ó. Bom, a gente está vendo, calcular a derivada é uma tarefa que não é, às vezes não é tão simples, porque às vezes a gente vai ter que se deparar com limites que exigem um trabalho algébrico bem complicado, tá? Mas a gente pode fazer algumas coisas melhores do que isso. Se vocês me acompanharem, né, nessa e nas próximas aulas a gente vai ver umas técnicas de desenvolver essas derivadas aqui que facilitam muito a nossa vida, beleza? Vamos ver mais alguma coisa sobre derivadas ainda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre outras notações que vocês vão encontrar em diferentes livros, em diferentes momentos, inclusive durante esse curso, que elas se referem à derivada. Então, a gente está trabalhando com essa anotação aqui, que põe um risquinho na função f e a derivada também é uma função de x. Mas a gente também vai encontrar o y com um risquinho, um y', certo? Como uma notação para a derivada de uma função de x. A gente pode encontrar essa notação, que é como um quociente, mas ela não é um quociente, tá? Já vou falar sobre isso. É a notação do dy dx ou df dx. A gente também pode escrever assim, ó, como d dx da f ou um d maiúsculo da f ou um d maiúsculo em x da f. Essas todas são notações totalmente equivalentes, ok? E é interessante destacar que quando a gente tem esses símbolos aqui, ó, o d dx e o d, são símbolos que a gente chama de operadores diferenciais. É como a gente faz uma operação sobre uma função, transformando ela em outra, ok? Então a derivada, de certa forma, ela é exatamente isso. Ela é uma operação que transforma uma função em outra, tá? Então essas são as notações para aplicar essa operação, beleza? Então quando é o f', o y', ou então a gente usa essa notação de operadores. Ok, é importante a gente destacar que essa notação do tipo dy dx, ela não é um quociente, ok? Não é um quociente. Ela é uma razão entre diferenciais, tá? Mas ela não é um quociente. Ela está representando o limite da função y quando a gente faz um delta y dividido por delta x, ok? Essa notação é conhecida como a notação de Leibniz, certo? Não sei se pronuncio certo isso daqui, é Leibniz, que é um dos pais, né, do cálculo, que ele utilizava essa notação, ele que introduziu o conceito de derivada como sendo o dy dx. Mas é uma operação que a gente faz sobre a função y, que pode estar variando com o x, e a taxa de variação instantânea da função, ok? A gente também pode usar a notação
de derivada quando a gente aplica ela em um ponto específico. Então, aquela notação que a gente estava usando, o f' de A, ela pode ser escrita também como sendo a derivada da função y na variável x quando x é igual a A. Então, a gente primeiro aplica a derivada e depois substitui o x por A, ok? Que é exatamente o que acontece quando a gente faz a derivada num ponto, né, num número específico. Aqui também pode usar esse colchetes fechado aqui, beleza? É interessante que quando a gente pega a função, a derivada como uma função e aplica num ponto A, a gente tem o conceito da função ser diferenciável ou não naquele ponto. Porque eventualmente a gente vai ter funções que elas são definidas ou até são contínuas, mas elas não são diferenciáveis, né? Então a gente já viu que o domínio da função e da derivada nem sempre são os mesmos. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Isso é válido para um ponto ou para um intervalo, ok? Nesse exemplo que a gente vai trabalhar agora vai ficar bem claro essa questão dela ser diferenciável, né, ou derivável em um ponto. Agora vamos ver essa função que ilustra bem essa situação, que é a f de x igual ao módulo de x. Ela é uma função que ela se divide em duas. Ela é igual ao x quando o x é positivo, né? Então, o módulo de 1 é 1 e o módulo de 2 é 2, de 1,5 é 1,5. Por outro lado, ele é menos x se o x for negativo. Então, o módulo de menos 1 é 1, é menos 1, né? Que é 1. O módulo de menos 2 é menos 2, que é 2. Então, assim por diante. Ela pode ser escrita dessa forma e é importante a gente olhar para ela assim para calcular a derivada, porque a gente vai ter que separar. Quando x for maior do que zero, eu não vou nem colocar o igual a zero, tá? Só x maior do que zero, a gente vai ter a derivada da f de x como sendo o limite de h tendendo a zero. Daí a nossa função vai ser, no lugar do x, a gente põe x mais h, certo? Aí a gente vai fazer menos a própria função, que é o x, isso dividido por h. Então, quando a gente olha para esse cara aqui, ó, a gente vê que esse x elimina com esse menos x e a gente fica com h sobre h, que é 1. Então, essa derivada, o limite de h indo a zero, h sobre h sempre vai ser 1, ok? Por outro lado, se o x for menor do que zero, tá? A derivada dessa função ela vai ser o limite quando h tende a zero, tá? Do quem que é a nossa f de x menos h. Então, é menos x menos h. Ok? E aí, menos o menos x. Então, é mais x dividido por h. O que muda são os dois sinais, mas o x continua se eliminando e a diferença é que agora a gente tem menos h sobre h. Então, a derivada aqui é menos 1. A gente pode ver isso claramente pela inclinação, né? A inclinação da reta tangente é sempre 1 para x positivo e sempre menos 1 para x negativo, ok? Então, essa daqui é a nossa f de x, mas a derivada, ela é diferente. Ela é isso aqui, ó. Então, ela é 1 quando x é positivo, ok? E menos 1 quando x é negativo. Então, ela tem uma descontinuidade, ok? Agora, e no x igual a zero? O que vai acontecer no x igual a zero? A gente vai ter no x igual a zero, a gente vai ter que calcular os limites à esquerda
e à direita, certo? Então a gente vai ter, com o x igual a 0, a gente vai calcular o seguinte, ó, a f de 0 é igual ao limite, quando h tende a 0, dá f de 0 mais h menos a f de 0 dividido por h, ok? Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, o limite do h tendendo a 0, do módulo de 0 mais h, menos o módulo de 0, dividido por h. Então, isso daqui, se o h... Olha, agora a gente tem o módulo do h. Então, até eu vou escrever de novo aqui, ó, o limite do h tendendo a 0, do módulo de h dividido por h. Ok? Só que, olha só, essa derivada, ela depende desse limite existir. Só que ele vai existir se... Lembra que qual é a condição para o limite existir? É que o limite do h tendendo a 0 pela esquerda e pela direita, ele vá para o mesmo ponto, certo? Mas olha só o que acontece pela esquerda. Então, pela esquerda, a gente vai ter o limite de h tendendo a 0 pela esquerda, o módulo de h, quando h tende a 0, ele fica exatamente como aqui, ele fica menos h, sobre h. E isso daqui é menos 1, ok? Pela direita, esse limite, né, que dá a função no ponto, de h tendendo a 0 pela direita, aí o módulo de h ele fica mais h, dividido por h. Isso daqui vai dar mais 1. Então, olha só, esse limite, eles são diferentes. Se eles são diferentes, o limite não existe. Não existe. Ok? Então, olha só, se a derivada é esse limite e esse limite não existe, a derivada não existe. Ok? Notem que essa é uma função que ela é definida no zero. Mesmo assim, a derivada não existe. Se a gente der um zoom nessa função aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente vai ver que ela é um pico, é uma pontinha. Ok? Então, sempre... Como é que a gente vai definir qual é a inclinação desse ponto se a função ali ela é uma pontinha, ela é pontiaguda? Então, a gente já viu, esse daqui é um bom exemplo de que a gente não define, ou seja, a derivada não existe, ok? Quando a função ela tem um pontinho assim, ó. Ela não é suave, ela muda abruptamente. Então a derivada não existe. Isso vale para o módulo de x quando x é igual a 0 e também vale para outras funções que têm essa característica. Seja para baixo, seja para cima, seja com inclinação constante, seja variável, ok? Se tiver uma pontinha assim, a derivada não existe. Esse é um dos casos quando a derivada não existe, ok? Logo a gente vai ver mais sobre essa existência ou não da derivada de uma função. Existe um teorema que diz o seguinte, ele é muito útil. Ele fala assim, que se uma função f for diferenciável em a, então ela é contínua em a. Ou seja, se a gente conseguir diferenciar essa função num certo ponto, mas essa daqui também vale para um intervalo, um certo ponto ou em um certo intervalo, essa função ela é contínua nesse ponto ou nesse intervalo. Então, se f for diferenciável, ela é contínua, beleza? A gente vai tentar demonstrar isso daqui partindo do seguinte raciocínio. A gente vai considerar
que para uma função ser contínua num ponto, esse limite tem que ser zero, ou seja, a função em x menos a função em a, quando x tende a tem que ser zero. Ou seja, quando a gente pega um certo ponto na função, a função indo pela direita ou pela esquerda, ela tem que tender a f no ponto, ok? Pela direita ou pela esquerda. Então, significa que esse limite, quando a gente faz a diferença da função em x pela direita ou pela esquerda, menos a função no próprio ponto, isso significa que ela é contínua, ela é definida em no A e no seu entorno. E ele está tendendo para aquele ponto de definição, que é o que a gente conhece, né? O que a gente sabe, que é a definição de uma função contínua. Então eu vou partir desse limite, tá? Desse limite que é uma condição para que a função seja contínua no ponto A, ok? Então a gente vai ver o seguinte, imagine que a gente vai pegar o limite de x tendendo a A, ok? Só que em vez de fazer da f de x menos a, eu vou fazer um truquezinho aqui, ó. Eu vou fazer da f de x menos a f de a, tá? Dividido por x menos a e vou multiplicar por x menos a, ok? Porque se eu multiplico e divido uma função, o limite não se altera, ok? Então a gente vai ver, para a gente testar se isso daqui é igual a zero, eu vou testar essa função, o limite dessa função. Então o limite dessa função, se eu multiplico por um número e divido pelo mesmo, o limite é o mesmo, não altera, ok? Então isso daqui deve ser igual, uma propriedade dos limites, que é o limite do produto, é o produto dos limites. Então a gente vai ter o limite de x tendendo a A, né, de f de x menos a f de A, dividido por x menos A, vezes o limite de x tendendo a A de x menos A. Então, olha só o seguinte, esse limite aqui é obviamente zero, ok? Mas esse outro limite aqui, ó, a gente pode ver que esse limite aqui é a definição de derivada da função no ponto. Então, eu vou destacar isso daqui, ó. Isso daqui é a f' em A, que a gente viu na aula anterior. Então, o que a gente tem na prática, tá, é que esse limite de x tendendo a A, certo? Da f em x menos a f em A, ela é igual à derivada da f vezes o limite da f em A vezes o limite de x tendendo a A de x menos A. Ok? Só que agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Esse limite existe se essa derivada existe. Porque isso daqui é igual a zero. Ok? Isso aqui é igual a zero. Então, olha só. A gente está afirmando aqui que sempre que essa derivada existir, esse limite existe. Então, porque ele é igual a zero. Então, sempre que a f' em A existir, tá? Esse limite aqui, ele também existe. O limite de x tendendo a A da f de x menos a f em A, ele também existe. E é igual a zero. Ok? O que isso quer dizer? Significa que a f, portanto, a f
a f de x, ela é contínua em A. Se e somente se a f' existir. Ou seja, se a derivada existir, se f for diferenciável, se a f for diferenciável em A, então ela é contínua em A. Ok? Então essa daqui é uma demonstração desse teorema. Por outro lado, tá? A recíproca não é verdadeira, ou seja, se a f é contínua, ela é diferenciável? Não. Tá? Se ela é diferenciável, ela é contínua. Mas se ela for contínua, não necessariamente ela é diferenciável, como a gente viu na f igual ao módulo de x. Porque, olha só, ela é contínua em qualquer valor de x, mas aqui em x igual a zero, mesmo ela sendo contínua, ela não é diferenciável. Então, a recíproca não vale. Ok? Então, aqui é um ponto em que f' de zero não existe. Porém, a f em zero é igual a zero. Tá? Então, notem que a recíproca, essa é a demonstração, é um exemplo claro de que a recíproca não vale, ok? Porém, todo o intervalo onde a função for diferenciável, né? Por exemplo, em todo valor de x exceto x igual a zero, a gente tem a certeza de que ela é contínua por causa dessa demonstração que a gente fez aqui, ok? Então vem uma pergunta: quando que uma função não é diferenciável? Então existem três possibilidades, tá? Uma delas é a quina, como foi o exemplo do módulo de x, que ela não tem descontinuidade, certo? Então, mas nesse ponto aqui, ela não é diferenciável, porque a gente não consegue determinar qual é a derivada da função nesse ponto, ok? Outra função que não é diferenciável, outra situação em que a função não é diferenciável é quando há uma descontinuidade. Então, quando há uma descontinuidade, a gente não determina qual é a derivada, porque a derivada, as laterais, né, seja pela esquerda ou pela direita, elas não são a mesma função, elas não têm o mesmo valor, então o limite não existe e a derivada não existe. Porque, afinal de contas, a derivada é um limite, né? E aí, a terceira situação é quando a gente tem uma inclinação, ou seja, uma tangente que ela tem, que ela é totalmente vertical. Seria o limite em que a derivada vai a infinito. Eventualmente, a derivada pode ir a infinito, certo? Então, nesse ponto, a gente diz que ela não é diferenciável, ok? Então, quando há uma inclinação vertical, assim, ela não é diferenciável, nem com descontinuidade e nem quando há uma quina. Tá? Então, essas três possibilidades de a gente dizer que a função não é diferenciável, ok? Agora, o que acontece quando a gente fala de derivadas de ordens superiores? Se essa derivada é uma função, a gente pode derivar a função. E é exatamente isso que acontece quando a gente quer derivadas de ordens superiores. A gente pega a derivada segunda de uma função, a gente vai chamar ela de f duas linhas, porque a gente tem a derivada da derivada, ok? Então, isso daqui é o equivalente a gente fazer a derivada em x, né, da nossa f' de x. Então, existem várias combinações de notação que a gente pode fazer, mas basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente está derivando a derivada. Então, só que na notação de Leibniz, a gente tem um detalhe importante. Quando a gente faz a derivada segunda, a gente vai pegar essa função, que é resultado da derivada da função y, e vai derivar essa derivada. Então, a notação que a gente vai usar é a seguinte:
A gente vai fazer d2y dx2. É muito importante que a gente coloque o quadrado aqui, tá? No lugar certo, porque a gente não está elevando a derivada ao quadrado. A gente está aplicando duas vezes a operação derivada em x. Ok? Então a gente está aplicando duas vezes a operação derivada em x no y. Ok? Que é uma função de x. Então a gente tem que tomar cuidado com a notação. A derivada terceira, então, a gente vai aplicar a derivada sobre a derivada segunda. Então a gente vai ficar com d3y dx3, ok? Muito importante, não é dy ao cubo sobre dx ao cubo, ok? Importante. Outra coisa importante é qual a notação para derivadas ainda maiores do que 3, porque a gente vai usar 1 linha para a derivada primeira, 2 linhas para a derivada segunda, 3 linhas para a derivada terceira. Agora, para a quarta, a gente vai usar F4, assim, tá? A gente vai usar o F5, assim. Então, porque senão a gente vai ficar enchendo de linhas, né? Mas aqui, até o 3 a gente usa 3 linhas. Depois do 4, 5, toda vez que você olhar uma função assim, com o 4 entre parênteses, a gente quer a derivada quarta. A quarta derivada da função. Aqui a quinta derivada da função. Não é a função elevada à quinta potência. É diferente de a gente tirar o parênteses. Porque daí a gente está falando da quinta potência. Com o parênteses, a gente está falando da quinta derivada. Essas diferenças de notação são sutis. Mas aos poucos vocês vão vendo que isso se repete. Então vai ser fácil de não se confundir. Mas é muito importante entender a diferença. A gente não está elevando ao cubo. A gente está fazendo a terceira derivada. A gente não está elevando a quarta potência. A gente está fazendo a quarta derivada. Por exemplo, essa função aqui. O que a gente vai fazer para achar a derivada segunda de uma função x ao cubo menos x? A gente viu antes, o primeiro exemplo que a gente fez, a gente viu que a f' dessa função, a derivada dessa função, ela é igual a 3x ao quadrado menos 1. Tá? Isso aqui a gente calculou lá no primeiro exemplo. Agora, a gente vai calcular a derivada dessa nova função. A gente não vai calcular a derivada dessa. A gente vai calcular a derivada dessa. Ok? Então, a derivada segunda dessa função, a gente não pode esquecer, é a derivada dessa aqui, que é o 3x ao quadrado menos 1. Não pode esquecer que isso daqui, a derivada, é um limite de quando h tende a zero, de quem? A gente vai dividir por h, né? A f', quando o x, a gente troca no lugar do x, põe x mais h, então a gente vai pôr 3 que multiplica x mais h, isso aqui vai estar ao quadrado, menos 1, tá? Então essa daqui é a função de x mais h, f' de x mais h, e a gente vai fazer menos essa função de x, que é menos 3x ao quadrado, e aqui mais 1. Ok? Então é esse limite que a gente tem que calcular para conseguir a derivada segunda dessa função. Ou seja, é a derivada dessa função aqui. E aí a gente vai trabalhar essa função, porque a gente tem uma indeterminação com h, a gente já vê que esse menos 1 elimina com esse mais 1. Vamos seguir a conta para ver aonde vai dar. Limite de h tendendo a zero. Aqui a gente tem 3 que multiplica x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, ok? E aqui a gente vai ter menos 3x ao quadrado, dividido por h. Assim, ok? Agora, olha só, a gente tem esse 3, ele está multiplicando x ao quadrado, então a gente tem 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Então sobra 6xh
mais 3 h ao quadrado. Vamos lá. Limite de h tendendo a zero. A gente tem 6xh mais h ao quadrado dividido por h. E com isso, olha só, os dois termos do numerador, eles têm o h e a gente pode dividir tudo por h, elimina esse quadrado e elimina esse h aqui. Então vai sobrar, eu vou seguir aqui, fica melhor, o limite de h tendendo a zero de 6x mais h. Quando h tende a zero, agora a gente pode simplesmente substituir h por zero, porque não há mais indeterminação nessa substituição, porque antes aqui tinha indeterminação. A gente não podia simplesmente colocar zero aqui, porque a gente não tem como dividir por zero. E agora a gente fica com 6x. Ou seja, a derivada segunda da função 3x ao cubo menos x é igual à derivada de 3x ao quadrado menos 1, que é igual a 6x. Ok? Então, a gente pode continuar fazendo essas derivadas para ver aonde vai dar. Eu vou apagar esse lado de cá para a gente continuar essas derivadas. Agora a gente vai derivar essa função igual a 6x. E aí, essa vai ser a derivada terceira do x ao cubo menos x. Então, ela vai ser o limite de h tendendo a zero, né? Tudo isso dividido por h. Só que agora é o 6x, que a gente vai ter 6x mais h menos 6x. Ok? Então, olha só, esse 6x com esse menos 6x vai eliminar. Opa! Vai sobrar só o h, o 6h sobre h. Então, é só o limite de h tendendo a zero de 6h sobre h. Ou seja, esse limite é igual a 6. Então, a derivada terceira da função é igual a 6. Ok? Notem que aqui, ó, aqui a gente já está vendo um padrão, que é um polinômio que diminui de ordem. A gente tem um x ao cubo, que se torna um x ao quadrado, aqui é uma função de terceiro grau, se torna uma função de segundo grau, que derivando vira uma função de primeiro grau, e aí agora uma função de grau zero. Notem que essa função aqui, que é a derivada terceira, ela é constante. Para qualquer valor de x, né, ela é sempre 6. Então, né, opa, aqui é 6. Essa aqui é a derivada terceira, tá? Agora, a derivada quarta, como é que fica? Né? Lembra que a derivada, ela é a taxa de variação da função. Só que por uma constante, a taxa de variação, ela não varia. Então, como é que fica esse limite de h tendendo a zero? Né? A gente vai dividir por h, a gente tem a função de x menos h. A função de x menos h é 6. Menos a função em x, que é 6. Isso daqui vai dar zero. Né? E, independente do valor de h, isso daqui é sempre zero, porque o numerador é sempre zero. E aqui ele não está chegando a zero, ele não é zero, ele está chegando a zero. Né? Então isso aqui é zero. A derivada quarta da função é zero. Ou seja, a derivada de uma constante, ela é sempre zero, porque a taxa de variação dela não existe, ok? A derivada de uma função linear é uma constante, porque ela é uma reta, né? Então ela varia de forma uniforme ao longo para qualquer valor de x. Então a gente está vendo alguns padrões, né? Algumas informações que as derivadas nos dão que são bem interessantes, né? Sobre uma função. A sequência de derivadas que a gente faz dela fala muito sobre a própria função, ok? Então, aqui a gente tem derivadas de ordens superiores. E aqui as próximas derivadas todas são zero, né? Derivada de zero é zero, porque zero é uma constante também. Então a gente seria
As derivadas de ordem 4, 5 superiores estão todas aqui sobre o eixo x. Ok? Então hoje a gente aprendeu como trabalhar a derivada como uma função. E na próxima aula a gente vai estudar a derivada de funções polinomiais e exponenciais. Lembrando que agora vocês precisam fazer os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Um forte abraço e até a próxima aula!